gente. Boa tarde para vocês. Então, eu já queria, antes de eu abrir aqui as perguntas, eu já queria ir falando desses casos que eu estava conversando, que assim, esses homens que colocam as mulheres para baixo, para dar a impressão que elas têm que dar graças a Deus que elas estão tendo a honra, né, de ter alguém que fica com elas. Qual é esse mecanismo que leva esse desespero todo, essa manipulação? Eu vi alguns comentários seus, Márcia, eu acho que você já captou aí a essência da coisa, né? A pessoa, esse é um dos grandes motivos, ele está diminuindo para que a outra se sinta dependente, inferiorizada, rebaixar a autoestima dela, porque aí ela vai achar que ela não tem condições de arranjar outra. Então ela se sente, eu fico aqui porque se eu sair daqui eu não tenho méritos, eu sou feia, eu não tenho qualidades, aí eu tenho que me conformar com isso aí que eu tenho. É melhor isso do que nada. Então é um Mas isso artifício péssimo. Isso daí seria o quê? Um narcisista, um manipulador? Como é que a gente chama esse tipo de toxicidade no relacionamento? E também, por que o homem faz isso? Ele acha isso mesmo ou ele sabe que aquela pessoa é vulnerável? Ou ele testa a vulnerabilidade da pessoa? Em grande parte ele está com raiva. Ele está com raiva porque se sente inseguro com ela, talvez ela não dê as demonstrações que o admira, que o ame, ele está meio inseguro. Engraçado, né? É aquilo que a Frida Kahlo dizia: se eu tiver que pedir, já não quero mais. Não é isso, muita gente pede sim, exige, faz chantagem para ter aquelas coisas que ele não está tendo espontaneamente. Então a mulher está vendo que a mulher está independente, que ela é atraente, que ela tem méritos, ele fica inseguro. Isso acontece muito no relacionamento, Márcia. Frequentemente a gente ouve: ah, eu era alegre, eu era sociável, a vida para mim era legal. Depois de um tempo eu fui murchando. É uma pena. A pessoa, no começo, ele sente atração por aquela mulher exuberante, aquela mulher extrovertida, aquela mulher charmosa. Depois ele tenta apagar isso, que está se sentindo inseguro, ele está sentindo que não vai dar conta. Então ele começa a atacar, minar, Ah, muito comum. certo, mas aí, então vamos ver, tem alguém aqui que está assistindo agora, que deve estar vivendo uma situação assim, porque é uma situação muito comum, infelizmente, né? E ela pensa assim: ah, então o professor falou que é porque ele não se sente amado, valorizado o suficiente. E eu vou começar então a mostrar. É isso mesmo? Ou esse tipo de pessoa que faz isso, esse tipo de homem, no caso, é uma pessoa que não importa o que você faça, ele vai ter sempre esse buraco de não estar se sentindo valorizado. Porque às vezes a mulher vai se matar para mostrar, e não é nada disso, é. Excelente, boa, excelente colocação, Márcia. Então é um misto. Tem gente que faz isso não só com a esposa, faz isso com funcionários, faz isso com o garçom. Tem gente que lança a mão desse artifício para se sentir superior, tenta diminuir os outros. Então tem gente que tem isso, aí já é um traço de caráter, de personalidade. Aí com a mulher, às vezes isso fica mais acentuado, piora. Então une, a pessoa já é e fica mais ainda. Aí com ela ele fica com raiva, ele fica inseguro, ele já. Porque a pessoa tem que ser. A pessoa para agir desse jeito não é uma coisa só naquele momento com aquela pessoa. É alguém que se permite. É alguém que acha que é válido usar esses artifícios. É alguém que pratica desrespeito. Então não é alguém que faz só com a mulher. Pode acentuar com ela, pode ficar muito agressivo, mas é alguém que já se permite, que acha que é válido colocar o outro para baixo, destratar o outro, desrespeitar o outro, como forma de obter o que ele quer. É alguém que se permite isso. Aí ele encontra a mulher e a pessoa costuma fazer com que ele já está seguro. A segurança ele acha que ele pode abusar, que ela não vai sair. Aí ele chega nos limites, aí ele realmente tira a máscara. Ah. Quanto mais garantias eu dou, mais presa fácil eu me torno. Então, eu acredito, viu, Márcio? Eu acho que todos nós devemos aprender alguns princípios behavioristas, comportamentalistas,
que é o seguinte: eu sempre trabalho com casais e é assim, né? Se o outro faz algo inadequado, ele não pode receber boas consequências, senão eu reforço. Vale com criança, vale com todo mundo. Se a pessoa age inadequadamente, ela altera a voz comigo, ela me distrata, e eu faço o que ela quer, eu estou ensinando ela o mau caminho. Perigosíssimo. Então, em casais, às vezes eu treino um deles que está sendo destratado para adotar a seguinte regra: a pessoa age inadequadamente, ele não obterá o que ele pretende. Então, Bom, essa é mas uma eu regra. Se o outro, então, amo um homem, mas eu amo um homem, eu estou apaixonada, eu só penso nele e esse homem, ele me desvaloriza. Ele me olha de um jeito que eu me sinto mal. Mas eu amo, não consigo ficar sem ele. E aí, o que eu faço? então, a pessoa que ama, precisa, ela também tem algum problema. Esse esquema de desrespeito, de alguma forma, significa algo para ela, ou ela tem medo de tentar a vida aí fora e se dar pior. Ela segue aquela regra: mal com ele, pior sem ele. É gente que não tem autoestima, gente que não tem autoconfiança, gente que acha que ela talvez ela mereça. Tem gente que tem culpa. Às vezes a pessoa faz, eu devo ter alguma culpa. O que, que eu fiz para o outro me tratar assim? Eu fiz algo, eu devo ter algum erro. Então, Então, são. professor, eu cheguei à conclusão, sem ser cientista, sem nada, mas eu sou uma pessoa que está na prática, digamos assim, né? Desde a época da agência, estou na prática há muito tempo. Não só na minha vida, como no meu trabalho, da agência, da televisão, eu estou na prática. E eu cheguei a uma conclusão, não sei se ela é uma conclusão muito simplista, mas a conclusão que eu cheguei, porque às vezes eu acredito que a coisa simples, tudo assim, que é o óbvio, é o mais certo. Porque às vezes a gente quer rebuscar muito, sendo que está ali na cara. Todos esses problemas, em geral, por que chegou ao feminicídio? Por que chegou a arrebentar a cara da mulher? Porque ele não começou arrebentando, começou falando alguma coisa e depois cresceu, né? Por que não sei o quê? Eu acho que todos esses problemas têm raiz na mulher. O insight que eu tive é na autoestima. Porque uma mulher que tem uma autoestima sólida, ela não permite esse tipo de coisa, não permite, e ela não fica pensando se ela vai encontrar outra pessoa ou não. Ela vai encontrar, e se não encontrar, dane-se, porque ela não precisa disso, ela não se submete a isso e está na autoestima. Aí todo mundo fala, mas também está na questão financeira. Mas a questão financeira também está ligada à autoestima. Não está? Também está ligado à autoestima. É muito É o que a simples. pessoa. Isso, ou eu tenho uma luz aí nesse túnel? Eu acho que faz todo sentido, Márcia. Se a pessoa tem que entrar no relacionamento e permanecer nele, tem que valer a pena, tem que ter dignidade. A gente está para somar, uma pessoa tem que tratar bem a outra, tem que dar apoio para a outra, tem que incentivar a outra, para isso que a gente está no relacionamento. Essa é a parte boa. O relacionamento é para produzir coisas boas, não para acabar com o outro, para isso não. Então, quando eu entro no relacionamento, eu tenho que ter a determinação de entrar e falar: eu só fico, só entro em relacionamento se valer a pena. Eu não vou ficar em relacionamento que me desrespeita, que me distrata, que a pessoa faz pressão, faz chantagem comigo, que eu tenho medo. E eu nem vou fazer isso com o outro. Eu não quero um relacionamento nessa base. Isso é uma base tóxica, é uma base. Isso aí é um mau negócio. Para que eu vou entrar num negócio tão desagradável, negativo? Aí eu começo. Aí a pessoa faz uma coisa, eu admito, porque é crescente, você colocou bem, não surge de repente. A coisa, cada vez vira um novo normal. Esse é o perigo. O relacionamento ele vai chegando longe. Isso mesmo, É a exatamente. história do Me sapo. Se eu coloco, desvalorizar, me desrespeitar é o novo normal, né? é o novo normal. E aí eu desrespeito um pouco mais. Eu já vi, já fiz, ela não reagiu o suficiente, ela ficou. Ela fez o que eu quis, ela se intimidou. Aí ela faz de novo, aí eu vou aumentar a dose. Não está funcionando. Eu vou ter que Mas ficar o que mais. que essa pessoa
que está fazendo isso espera do outro. Porque ontem eu disse num post meu no Instagram, no feed, eu falei assim: a mulher, toda vez que ela sofre uma agressão, ela responde, toda vez. Ela responde de duas formas. Ou com silêncio, sim, eu aceito, por favor, faça mais. Eu também concordo com você que eu mereço isso. Ou não aceito, vou embora, nunca mais faça isso, né? Ela sempre responde. Não há não resposta. Há a resposta positiva e a resposta negativa. Agora, o que que essa pessoa que está fazendo isso, que está sendo o agressor, né, o algoz, o que que ele está esperando como reação? Tem gente que até sabe que não deve, mas na hora, o que ele está sentindo, a insegurança, a raiva do outro não está fazendo o que ele quer, não está dando a atenção que ele quer, não está colocando ele lá para cima. Nessa hora a pessoa age por impulso, mesmo aqueles que sabem. O, o que acontece é assim, né, Márcio? Continuando a linha behaviorista, é assim, né? Então tem o casal que tá brigando, o cara acha que a mulher não dá bola, que ela não põe ele para cima, que não é boa companhia, que não o acolhe, que não o incentiva, e aí ele está destratando, brigando. A ideia é assim: será que se ela fizer um pouco ele melhora? A pergunta é cabível, e muitas vezes, às vezes tem que fazer, mas tem que fazer quando? Quando ele fizer algo ruim? Não, não é nessa hora. Com criança gente age do mesmo jeito. A criança está usando birras, ela tá usando artifícios ruins para conseguir o que ela quer. Se joga no chão, quebra coisas, vai longe. A criança vai muito longe, né? Da mesma forma que os maridos. Tem criança que precisa chamar aquelas pessoas treinadas em corrigir, que os pais perderam o controle. A criança foi muito longe. E aí o pessoal diz que é síndrome, inventaram um nome aí, que a pessoa é revoltada, que ela ataca, e contestadora, tem até um nome que me fugiu o nome. Pode ser também, mas eu considero sempre se não foi fruto de eu não saber lidar com a coisa primeiro. A pessoa pode ter sim, uma característica patológica, mas muitas vezes eu estou lidando errado. Eu tenho, antes de pôr rótulo, de classificar outro, eu tenho que ver se eu estou agindo errado e se eu agir certo, se eu poderia corrigi-lo. Porque eu tenho medo de pegar duro em qualquer relacionamento, em qualquer. Tem coisa que eu tenho que pegar duro na primeira vez, que é chamado morte súbita. Se a pessoa passar certos limites, aí não tem chance. Se a pessoa agride, os limites variam, mas em geral é se agride fisicamente, se a pessoa atrai, se a pessoa desrespeita completamente, às vezes eu tenho que cessar o relacionamento imediatamente, não tem uma segunda chance. Muitas vezes tem. Então, se eu desconfio que o outro está inseguro, que ele não se sente amado, que eu estou sendo pouco atenciosa, eu sugiro que se dê uma chance, mas como? Na hora que ele ficar inconveniente? Não, de jeito nenhum. Na hora que ele estiver bom, eu fico esperando. Na hora que ele fizer alguma coisa boa, eu vou lá, abraço, falar, gosto de você, que legal que você fez isso. A coisa boa deve vir num bom momento. Coisas boas têm boas É igual consequências. treinar o cachorro, né? Perfeito, igualzinho. São o mesmo princípio. Dá para treinar leão, dá para treinar cachorro, usando exatamente, são esses os princípios behavioristas. E a maioria das vezes, viu, Márcia, os casais se treinaram. Um cônjuge treinou o outro, agiu de forma errada, agiu de forma agressiva. E aí, quando está agindo inadequadamente, eu fico bravo, eu agrido, eu xingo. Ao invés de eu me tornar atraente, agradável, não, eu exijo. Eu fico com raiva e exijo, eu pressiono o outro, eu faço chantagem para que o outro me trate do jeito. É o caminho errado. E eu acho que se os casais aprendessem behaviorismo, viu, Márcia, um pouquinho, não é precisa ser grande, daria para consertar uma opção de coisa. Não é um remédio que conserta tudo. Tem coisas que. Mas se comete muitos erros. A pessoa está lá, sai com o marido. E aí o marido está lá no celular, ela fala uma vez, fala duas, daqui a pouco ela explode. É para aceitar? Claro que não é. Então, é assim, por que será, né, que eu não estou sendo suficientemente atraente para que ele preste atenção em mim e está mais atraído pelo celular? É aceitável de jeito nenhum. Mas eu tenho que pensar como é que eu estou sendo no dia a dia com ele, se eu ainda me cuido,
cuido da minha aparência, se eu sou agradável, se eu sei conversar. Eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu tenho que ter mão firme para corrigir coisas inadmissíveis. Então, mas aí o se cuidar também é muito amplo, porque a pessoa pensa Perfeito. assim, olha, eu tenho que cuidar da minha aparência interna e externa, quer dizer, Perfeito. a minha aparência interna e minha autoestima. Porque tá cheio de mulher linda que se acha um lixo. Perfeito. Então, o que que adianta? Ela é linda, mas ela olha no espelho, ela vê o lixo e ela transmite isso para o mundo. Portanto, o que que acontece? Ela passa a transmitir essa impressão e ser julgada, tratada assim. Agora, professor, chamou uma atenção para mim no seguinte: eu estava pensando hoje de manhã num caso que eu vi um post aí, que todo mundo tava, deu muitos hypes e tudo, que todo mundo estava achando engraçado. Um pastor que é deputado, aí ele pegou e falou para a mulher assim, a mulher tinha acabado de sair de uma quimioterapia há 2 meses, eu acho. E aí ele brincando, ele falou assim, eu vou reclamar com esse médico, hein? Já tá na hora de me dar essa coisinha aí. Tá pensando que eu vou ficar mais quanto tempo aqui, assim, a ver navios? Olha aí, hein? Não sou de ferro, não. Como é que é isso? Ainda tá assim? Quer dizer, aí era uma coisa assim, brincadeira, todo mundo, mas ele pelo menos ficou cuidando dela, não sei o quê. Aí me levou para um lado que toda brincadeira tem um fundo cruel de verdade. É que ainda no relacionamento, amor, tal, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito não sei o quê, mas o amor pode ser fraterno e tal. O relacionamento ainda, o esteio principal é o sexo. Os homens esperam sexo. Estou Sim. erradíssima? É, o sexo realmente é um dos pilares do relacionamento conjugal, amoroso. Senão cai em outro relacionamento, cai em outro tipo. Eu não sei se a pessoa está doente, está velha, mas o cerne. Mas é assim, né, Márcia? É engraçado, né? O sexo ele se torna o centro quando ele está em falta. É igual sede. Se eu estou com sede, eu só penso em água. Então, o sexo é importante, mas é uma das coisas do relacionamento. E não que o sexo deve ser algo assim, a minha busca, meu objetivo, eu devo centrar o relacionamento em sexo. Não, o relacionamento tem muitas outras coisas. Tem a parte romântica, que é maravilhosa, tem a parte Mas que eu a trato bem o parte outro. romântica fica com a mulher e com o homem fica a parte sexual. Estou errada? Na O prática, homem professor. responde, você Eu tem não estou razão, falando na porque teoria, estou falando na prática. o homem responde mais rápido à parte sexual e ele é capaz de fazer sexo sem a parte afetiva. Essa é a grande reclamação. O cara briga, distrata a mulher, aí durante 15 minutos ele faz um agrado e acha que a mulher vai ficar pronta. Não fica. O tratar bem é a vida, né? O dia inteiro, ele é atencioso, ele sabe o que está acontecendo com ela. Não tem uma mágica ali, meia hora que ele trata a mulher, leva uma flor e pronto, acho que a mulher vai ficar pronta. Isso não é um erro de nós Porque homens. o tesão começa no café da manhã, né? Começa no café, né? Começa na semana, começa na vida. Se o relacionamento é bom, é nutritivo, é amistoso, é prazeroso, e se eu, quando eu quero ficar junto, eu gosto de conversar, eu gosto de chegar em casa, porque a outra pessoa é agradável, o tempo passa rápido com ela. Daí para o sexo é um passo. Já criei ter todo esse fundo positivo mas se não tem isso, se eu nem ligo para o outro, não sei o que está acontecendo com o outro, não mando mensagem, mal cumprimento quando chego em casa. Eu treino o casal, viu, Márcia, no consultório, como é que cumprimenta? Tem alguém que está em casa, ou está na televisão, ou está no computador, e aí ouve a porta. Eu sugiro para quem está em casa que se levante, caminhe rapidamente na direção de quem está chegando, com uma voz vibrante, com o braço aberto, falar: que legal que você chegou, que bom que você chegou, tudo bem com você? Como é? E o cumprimento ele já cria um clima favorável para a noite. Se a pessoa Não, e já chega em... quebra muita coisa, porque primeiro, eu acho que esse tipo de mostrar
é o tipo de cumprimento que valida. Olha, você é importante, eu reconheço, porque é o tal do take for granted. Tudo que a gente acha que já Sim, está ali, que já está garantido, que não valoriza mais. E depois, quando a gente não tem, a gente fala assim, puxa, se eu tivesse um relacionamento, puxa vida, não sei o quê. E eu acho que é valorizar o outro, não é? Mas por que sim, que é tão fácil perder esse, esses momentos, perder essas demonstrações? Por que que é tão fácil, pum, perfeito. É tão fácil mesmo, né? Porque a maioria dos relacionamentos, a parte romântica e sexual diminui. 3, 4 anos diminui bastante. Na maioria, tem exceções. Então é quase que uma inevitável. E você, eu acho, colocou o princípio mais relevante. Tudo aquilo que eu estou acostumado, eu tendo a prestar menos atenção, tendo a valorizar menos. Então, aí o relacionamento, esse é um motivo. O outro motivo, Márcia, é que no começo eu fantasio o outro, e com o convívio a fantasia diminui. Aí o que acontece? Não é, não me fascina mais, não penso o dia inteiro. eu não sou Aquele mais tão negócio, curioso. não consigo tirar meus olhos de você. E isso aí diminui, porque eu fantasio. Mas é um erro, porque eu não devia fazer isso, viu, Márcia, para ter um bom relacionamento. Isso devia ser agradável, natural e gostoso. Eu não precisava ter obrigação. Se eu não sei manter um bom relacionamento, aí eu preciso da regra. Ah, eu tenho que lembrar, senão o relacionamento deteriora, eu tenho que me cuidar. Aí já está a regra racional me controlando para fazer. Não, o bom é quando eu faço isso por prazer, é natural para mim, isso sai sem esforço. Eu faço porque eu gosto da pessoa, a companhia é agradável. Eu gosto de olhar para ela, eu gosto de flertar com ela me atrai sexualmente. Tudo isso natural, não preciso fazer nenhum Certo, esforço. mas aí seria o melhor dos mundos, né? Eu Esse é o melhor dos conheço mundos. alguém, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, tudo eu acho natural, ele também tudo acha natural. Seria o melhor dos mundos, mas nós sabemos que uma série de coisas podem acontecer, da pessoa ter uma crise pessoal, profissional, ou de saúde, ou mesmo existencial, ou sei lá o quê, etc. Ou houve alguma coisa que abalançou o relacionamento, um distanciamento, seja por uma mudança de pai, enfim, não sei. Qualquer coisa pode acontecer, e esse melhor dos mundos não é possível, aí não tem a regra. Mas aí, por exemplo, esquecemos da regra. E agora, o que, que eu faço? Ainda dá tempo sendo natural e não aquela coisa forçada? Excelente questão, Márcia. Então, o que você falou é uma coisa, é das mais importantes, viu, Márcia? Muitas vezes, se eu estou num mau relacionamento, eu vou precisar fazer esforço. Porque se deixar, eu estou com raiva do outro, eu estou magoado com o outro. O natural vai sair mais agressões. Se o casal está num clima que eu chamo clima belicoso, ou clima de guerra, aí a chance de vir coisas negativas de um lado e do outro é altíssima. O casal tem que parar e fazer um esforço, tem que se programar, tem que ver, ele tem que ver a vantagem que ele tem de reconstituir o relacionamento. Durante um tempo, ele tem que fazer coisas programadas. Ele tem que prestar atenção, tem que apoiar, ele não pode alterar a voz, ele está se segurando para que se reinstale algo positivo. Então, na transição, para quase tudo é assim, Márcio. Se eu vou fazer regime alimentar, eu tenho que fazer esforço por um tempo. A nova comida muitas vezes Certo, não é mas aí agradável. o esforço, o regime, a gente está falando de uma condição física, né? Que exige o quê? Determinação, empenho, objetividade e tal. Sentimentos, quando eles esfriam, depende por que esfriou. Porque, por exemplo, esfriou por uma mágoa. Aconteceu algo que às vezes não precisa ser a traição com outra mulher, mas pode ser uma traição do propósito. Por exemplo, eu tive um problema muito grave, aí esperei o apoio do meu parceiro, não tive esse parceiro, fiquei ressentida de ver que ele só pensou nele, enfim, uma situação assim, quero dizer. Perfeito, É, perfeito. aí aquilo eu causou aquele ressentimento, essa mágoa. Essas mágoas, essas coisas podem ser superadas e o sentimento voltar ou raramente? Podem Ou ser vamos tapar o sol com a superadas. peneira? Muito bom, Marcia. E você falou é importantíssimo. Às vezes eu tenho uma mágoa, e você colocou um exemplo muito bom. Mágoa não é porque gritou comigo, porque me agrediu. Claro que isso é as maiores causas da mágoa têm a ver com agressão. Mas tem muitas, você deu um excelente exemplo, o outro faltou. Eu esperava dele um apoio numa hora ruim,
esperava me abraçasse, que se interessasse pelo que eu estou sentindo. E não vem nessa hora me sentir sozinho, de quem eu mais contava com a pessoa, ela me tratou com indiferença, com frieza. Isso aí, e o que acontece, viu, Márcia, é que esse tipo de coisa, ele deteriora a imagem que eu tinha do outro. Eu começo a ver o outro como uma pessoa fria, como uma pessoa não afetiva, com alguém não confiável, como alguém que não dá para contar com ele. Aí, viu, Márcia, quando tem mágoas assim, precisa do terapeuta. Porque se eu deixar, isso tende a se agravar. Quem está com mágoa tende a ficar mais agressivo. Quando eu sou agressivo, eu vou ter agressivo de volta. Desencadeia um círculo vicioso perigosíssimo. Um clima ruim tem alta chance de piorar, porque provoca mais agressão mútua. O copo já está meio cheio. Então aí, como é que eu faço? Se eu tô... E é muito comum, os relacionamentos entram no mau clima, que dura meses. Então, porque eu acho que isso acontece também, porque não tem. A gente vai falar, vamos cair naqueles clichês. Mas são os clichês mesmo, porque a gente deixa uma coisinha assim se tornar uma coisinha assim. Quando ela é assim, até que é mais fácil. Agora, assim, talvez já complicou, porque a gente não expõe o que a gente está esperando do outro. Por exemplo, às vezes o outro não sou eu. Né? Eu entendo que o outro, ele é outra pessoa, ele tem a individualidade e a característica dele. Então, pode ser uma pessoa mais auditiva, mais sinestésica, mais não sei o quê. Então, não é uma pessoa de... Pode estar até preocupado comigo, mas a forma... Eu estava até lendo aqui as 5 linguagens do amor. Quer dizer, eu já li faz tempo. Mas depois eu encontrei aqui, porque eu estava pensando em ter relação às crianças, né? 5 linguagens do amor com os filhos. Aí eu falei para minha filha assim... Filha, quando é que você se sente mais amada por mim? Boa, Olha, gente, que importante ótimo, isso. boa. Aí, porque tem assim, ó, se sente mais amada quando eu estou presente, quando eu dou presentes, quando eu passo tempo, quando eu dou presente, quando eu estimulo, quando eu, sei lá, mas o que tem duas coisas lá. Aí ela falou, quando você passa tempo comigo. Isso. E eu sempre achei É, que ela se sentia mais amada quando eu a estimulava a ser uma pessoa bacana. É isso mesmo, filha. Olha como você. Então, olha só, gente, você espera boa. algo, você está dando alguma coisa, né? Mas não é aquilo que o outro recebe como amor. Então, se no começo a gente Perfeito. chega e fala para a pessoa, olha, eu estou passando um momento difícil, eu queria contar um pouco mais com você, Perfeito. antes de te tornar um cara, esse cara nem liga para mim. Perfeito. Excelente princípio. Eu tinha um paciente que ele me falou assim, ele falou, meu pai, ele faz tudo por mim, se sacrifica, eu tenho tudo que... Ele não tem muitas condições, mas ele compra tudo que eu preciso, se sacrifica, me viaje, roupa, me paga escola, mas ele não conversa comigo. Eu sou, ele é frio comigo, ele não gosta de mim. Não adianta só me encher de presentes, de viagem, de dinheiro. Tem certas coisas, muitos pais fazem isso. Não dão afeto, não dão amor, se ocupam o tempo todo e tentam premiar da viagem, da carro, da. Quem está aí assistindo, um dos melhores sinais que alguém gosta de mim é quando a pessoa quer passar tempo comigo. Isso é um sinal fortíssimo. Que coisa mais forte. Não é, a pessoa que me elogia, que fala, é mais barato elogiar, é mais fácil. As pessoas sabem que tem que elogiar, sabem que tem. E aí todo mundo sabe. Então a gente não dá tanto Inclusive, o crédito. homem, quando quer sexo, elogia, né? Exato. Se o cara fica afetivo, elogiando, um dos sinais, tem muita gente que fala, você está querendo sexo. A Agora, eu quero pessoa ver tem. se ele passa tempo do lado, porque tempo do lado significa atenção, não é sexo, né? É atenção. A pessoa está ali realmente se ocupando da outra, desfrutando da presença do outro. Agora, professor, eu queria falar de uma coisa que hoje também. Hoje foi dia dos insights meus. Aí eu tive um outro insight. Todo mundo fala assim: o amor é a coisa mais importante da vida. Agora fala da vida em geral, né? Da vida em geral. Porque eu não acredito em amor entre homens e mulheres. Podem falar o que quiser, sou polêmica mesmo. Eu acho que entre homem e mulher existe paixão.
Amor existe entre mães e filhos, e às vezes, né? Porque do jeito que o mundo está, entre pais e filhos. Acho que o amor ele existe mais sob o ponto de vista fraternal. Quando mistura sexo, eu acho que é paixão. E uma paixão que pode também ter a companhia do amor, mas é paixão basicamente. Porque eu falo, se fosse amor, quando a pessoa se separa de mim, eu quero muito que ela seja feliz. Eu falo, não, eu quero que mais é que ele vá se, esse filho da, né? Então, eu acho que não. Mas eu acho que o ativo, digamos assim, mais importante hoje é a confiança, mais do que o amor. A confiança é base para outras coisas, né, Márcia? Se eu não confio em alguém, eu não consigo ter uma porção de coisa com essa pessoa. Eu não confio. Como é que eu vou depender dela? Como é que eu vou contar com ela? Como é que eu vou me abrir para ela as minhas coisas? Depois ela vai usar contra mim. Como é? Então, a confiança ela é base. Se eu não tiver confiança, outras coisas eu não paro em cima. Nada. O pessoal acredita que além da confiança, o compromisso é extremamente Ah, e no importante. casal, né? Claro. Quando eu sei que eu posso contar com o outro, que ele vai estar comigo, que faz planos comigo, eu vejo a minha vida lá no futuro com a pessoa, que o que acontece comigo acontece com ela. É quase que a fórmula católica do casamento. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. É quando realmente. E isso acontece com filhos. Porque filho, às vezes, o filho ele conta com a gente. Você vê lá no corredor da morte as mães visitando os filhos. É, ela acredita, foram as más companhias, ele não é má É, mas pessoa. isso é amor, né? Esse amor, e um dos ingredientes do amor é o compromisso. Eu estou com você, conte comigo, estaremos juntos. O que acontecer com você acontece comigo. Eu me sacrifico por você se necessário. Não vou te deixar. Eu ponho o nosso relacionamento acima de outras coisas. Eu não vou te trair. Eu tenho um compromisso. A pessoa que eu sei que eu posso confiar, posso. Isso aí o pessoal acha que esse é o maior preditor de um bom relacionamento e de um relacionamento que dure. Porém, hoje em dia, a gente tem visto coisas e mais coisas. O mundo, não sei o que está. As pessoas estão se transformando. Eu não sei se sempre foi assim, só que agora a gente tem mais conhecimento, mas eu não acho. Eu acho que muitos valores estão se perdendo mesmo. Está tudo ficando muito leve, muito ligeiro. Hoje em dia, nós estamos vendo assim, grandes, enormes decepções das pessoas nas quais nós confiávamos. E agora, o que que eu faço se a confiança é tão importante, mas eu não posso mais confiar cegamente? Isso sim, é um grande ameaça para os relacionamentos. Não precisa ser nem só relacionamento conjugal, pode ser amistoso. Qualquer um. Antigamente você podia contar com amigos. Se você estava numa dificuldade econômica, o amigo faria qualquer coisa por você. Então, o amigo é aquele que te defendia. Tem uma frase, como é que é? Amigo de meu amigo é meu amigo. Então, era um grau que o que acontecia com o amigo acontecia comigo. Eu tomava as dores, brigava por ele, lutava por ele. Então, havia um grau muito grande de confiança na amizade. Agora está tudo superficializado. Antigamente era até que a morte o separe, agora é até que o divórcio o separe. Não faz muito tempo que essa ideia do relacionamento como algo duradouro, agora não, as pessoas já se casam pensando que não é eterno. Por isso que existem os casamentos, pacto antinupcial. O que eu Eu acho já caso bom, assim, o que é meu, o que é seu o é que eu seu. acho bom, porque já que as coisas evoluíram tanto e os relacionamentos se perderam tanto da essência, ai, porque antes a minha avó ficava casada e feliz tanto tempo. Talvez, realmente, mas talvez também, como tinha menos opções, as pessoas se empenhavam um pouco mais Perfeito. naquele relacionamento, naquela história. Hoje não, hoje é que nem biscoito, pede um, lá vem oito, tal, tudo muito fugaz. E, ao mesmo Perfeito. tempo, como está tudo muito fugaz, está tudo muito mais agressivo, eu acho. Né? É porque hoje os relacionamentos. O feminicídio é um absurdo. Eu nunca Feminicídio. vi, eu nunca vi números tão contundentes. Né? Agora Isso. escreveu no Lê, o homem mata a mulher grávida, aí mata o filho. Então, um negócio É assim, terrível.
Por que que o feminicídio aumentou tanto? Claro, eu estou falando aqui de um dado social, mas sob o ponto de vista psicológico, o que que pode ter, está influenciando tanto essa agressão tão crescente contra a mulher? É difícil apontar uma causa. Tem várias causas prováveis, né? Uma delas é essa que a gente está falando, né? Eu espero coisas do outro e o relacionamento está mais superficializado que o outro não vai me entregar. Como, por exemplo, o sexo está bastante liberado. Então, antigamente, sexo era. Haviam forças sociais condenando, forças legais, forças religiosas. Tudo isso enfraqueceu. Tem um lado muito bom, que o pessoal, o sexo era, tem um lado muito bom da liberação sexual. Mas até deve ter uma questão de limites, porque um dos pilares, a fidelidade, tem a ver com a durabilidade. E um dos grandes motivos no mundo inteiro de agressão é traição. Então, esse é um motivo. O outro é o que a gente dizia: não tem mais tanta confiança no outro. Eu espero que o relacionamento vai terminar. Eu não vejo tanto compromisso: o que é meu, o que é seu é seu. Muita gente, na hora que separa, fala: agora que eu vou conhecer quem era essa pessoa. A pessoa não confia. Na área econômica é muito comum, na hora da separação, um tentar tomar tudo o outro, deixar o outro sem nada. É muito comum. Então, se Então, é um amasse, relacionamento ele faria frágil. isso, né? Como eu não tenho, como é frágil, é mais fácil disparar a raiva. E como eu não tenho esse compromisso, eu não me vejo com o outro, não vejo que o outro está comigo nesse grau de profundidade, eu também não fico com ele. Aí fica um relacionamento mais superficial. E é mais fácil agredir um estranho, quem eu não confio, do que alguém que eu teria um vínculo tão profundo. Então, o vínculo ter ficado superficial facilitou a agressão. Eu estou agredindo alguém que eu não confio muito, é superficial. A pessoa não luta por mim, Certo, ela porque, não. claro, hoje a troca de parceiro, mas agora também a gente vai entrar num outro. O pessoal fica brincando muito aí no Brasil. É, claro que não, ninguém falou como pode matar, não sei quem escreveu aí como pode matar, obviamente que não. O pessoal fica brincando muito aí no Brasil, mais acho que do que aqui na Europa, mas não que aqui seja muito melhor. O pessoal brinca muito assim: quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, né? Também, talvez, a escassez de parceiros prováveis faz com que a mulher se sujeite mais nos relacionamentos, falando: mas do jeito que está aí, né, eu estou sem opção para encontrar outro. É, atualmente é fácil, né? Você entra em aplicativo, você encontra alguém para sair hoje à noite. Aliás, tem aplicativos que tem um setor lá que está escrito encontro por hoje à noite, encontros superficiais, já tem as classes. Você já procura lá no lugar e muitas vezes você encontra a pessoa que está cobrando para sair com você. Tem de tudo. É um supermercado. Os aplicativos, um supermercado. Então, o que acontece é isso, né? Que é, é, aí quem que vai querer casar, né? Porque uma vez eu fiz, antigamente eu já era vivo, eu sou vivo, já era não, ainda sou. Quando eu era bem mais jovem, eu escrevi uma vez um artigo. Era assim, né? Você saía com alguém, os amigos perguntavam: você pegou na mão? Já pegou na mão? Se sim, era um acontecimento. Aí saía mais uma vez, já beijou, era um acontecimento. Então havia uma gradação de intimidades, e a gradação de intimidades acompanhava a gradação de compromissos. Então havia lá, Dava tempo, né, da coisa ir crescendo, né? dava tempo, Hoje então não o sabe pessoal. nem o nome, acorda do lado na cama. Exatamente, eu nem sabe o nome. Então, no noivado, há uns 30, 40 anos atrás, era possível sexo. Mas ai de você se depois não acontecesse o casamento. Tem até uma piada que a pessoa falou para a mulher assim, falou: não vou mais casar com você. Ela falou: por quê? Ela falou: você não é mais virgem? Ela falou: claro, eu transei com você. Ela falou: por isso mesmo. É uma piada, obviamente. Então, mas havia essa. Desculpe, caiu aqui. Eu não acho isso bom, por um lado, né? Eu vejo com bons olhos ter havido a liberação sexual, que eu acho que a gente tem que ficar com o outro, não
por querer, por gosto, por ter escolhido o outro, por achar que não é legal enganar o outro, principalmente por isso. Não é porque vai ter consequência, também é um motivo, se o outro descobrir. Eu acho que o maior motivo é eu vou ter que fingir para o outro, eu vou ter que mentir para o outro. E isso devia me segurar. Esse devia ser o maior motivo para não estar enganando o outro. Agora, Olha, claro que nada justifica a agressão física. Matar de jeito nenhum, nem no casamento, nem em lugar nenhum. Nelson, Isso é- isso é um assunto, isso nem se cogita, nem se vai discutir uma coisa dessa, né? Nem Não vai se discute discutir uma coisa se pode dessa. matar ou não, que seria o cúmulo do absurdo do. Nem sei. Nem vamos perder tempo, um minuto da live com isso. Olha, agora me diz uma coisa, professor, do que a gente estava falando aqui agora. Eu sei que muito das coisas que a gente. Muito desses comportamentos nossos, muitos ou todos, né? Talvez aí, porque eu não sei, vem das nossas crenças, né? Nós, quando crianças, vamos adquirindo uma série de crenças e de memórias que vão fazendo, transformando o nosso eu. Então, eu acho que quando a pessoa me olha assim, ela não gosta de mim. Eu acho que quando a pessoa demora 10 minutos para responder a minha mensagem, é porque ela me odeia. Ok. Existem mecanismos efetivos para se mudar essas crenças, ou não é bem assim? Existe sim, a gente que trabalha em terapia, a gente trabalha por mudanças. Sim. Então a gente acredita e dá para mudar bastante. Eu já vi mudanças quase incríveis, viu, Márcio? Eu já vi o casal que brigava muito intensamente o tempo todo, estava num nível já quase intolerável. Um dos dois, às vezes basta um, falou: não, estou determinado, eu não quero esse inferno na minha vida, eu não vou usar mais esse tipo de recurso para conversar com o outro, eu não vou escalar, eu não vou atacar o outro quando eu discordar, eu não estou mais nesse relacionamento. Quando acontecer isso, eu paro, eu dou um tempo, eu falo assim: olha, do jeito que está, vamos dar uma pausa aí, depois a gente volta a conversar. Eu só aceito discutir se a conversa for produtiva. Se um dos dois se conscientizar dos danos que causam um mau relacionamento, se ele tiver a determinação, ele vai ter que fazer um esforço, é aquilo que a gente dizia antes, Não, porque o mas automático aí eu dele estou é. falando, não, eu estou falando individual e não do casal. Então eu quero saber porque eu acho o seguinte: eu sou autora da minha história. Então, o meu relacionamento pode ser assim, assado, tem a minha participação e a dele. A dele, ele cuida. Porque eu não posso cuidar do relacionamento pelos dois, né? Então, se ele quiser cuidar da dele, eu cuido da minha, a gente pode cuidar da nossa. Se não, fica difícil. Agora, eu estou falando na minha individual. Por que, que eu fico nesses relacionamentos? Por que, que eu ainda penso isso? Por que, que eu ainda aceito? Por que, que eu. Nananã, né? Quando é. Em que momento. Eu posso mudar essas crenças? São mesmo as crenças que me fazem assim? As crenças é um nível sim, viu, Márcia? Não dá para trabalhar só no nível do comportamento. Eu tenho que trabalhar as coisas que eu acredito, o que, que eu acho que vale a pena, o que é legítimo fazer. Se o outro fala algo que eu não concordo, se eu vou se defensividade é algo construtivo, tudo que o outro fala, eu vou me defender e vou contra-atacar. Se eu e vou escalar. Isso são crenças que eu posso fazer isso, que essa é a maneira orgulhosa, a maneira de fazer, de conduzir relacionamento, é uma crença. O senhor acha que não, fala: olha, quando a coisa não for construtiva, eu simplesmente paro, falo: olha, essa linha que a gente está, eu não acredito nela. Se uma pessoa fizer, e tem uma chance de alterar a outra, de alterar o relacionamento. Se o casal lutar junto, aumenta. Então, mas eu já vi um do casal conseguir transformar o relacionamento, porque ele falou assim: eu não me relaciono desse jeito. Aí tem chance do outro. É igual criança. Se os pais estiverem determinados, eles conseguem melhorar a criança. Às vezes, é claro que se a pessoa coopera do lado de lá, é mais rápido e mais eficaz. Então, por isso que eu trabalho com casal. Mas se vier só um para mim, só um marido ou mulher, eu tinha um casal que brigava, eles iam separar, tenso, críticas, intolerantes. Aí eles falaram: não vai ter jeito. Eu falei para o marido: eu vou te atender só você. Ele falou: tá bom. Aí eu comecei a atender o marido, eu falei: você vai fazer o seguinte, você vai flertar com a sua mulher. Ele falou: como assim? Nem
tem mais clima nem nada. Eu falei, não, você vai recordar lá no começo, quando você olhava para a boca, olhava para os olhos, se aproximava dela. Eu falei, não tem. Aí ele começou a fazer, eu falei, que é isso? Por que que você está me olhando assim? Que esquisito, a gente está brigado. Ele falou, não, sei lá, deu vontade. Ela lutou, lutou, daqui a pouco instalou o clima romântico. Então, às vezes, você instala um clima, você instala algo que puxa outras coisas. Se você trata o outro, se fala, eu estou brigando demais, está havendo agressão, eu me recuso a fazer isso, a retornar, eu vou usar gentileza. Se o outro não usar comigo, eu paro. Então, eu sou gentil, se o outro está legal, fala, por favor, faz, olha que legal, muito obrigado, você foi gentil, hoje você está bonito, gostei da sua roupa. Aí, se o outro fala qualquer coisa, sabe o que acontece quando alguém faz isso? O outro fala, você nunca falou isso, por que você está falando agora? O que você está querendo? As primeiras reações são negativas também, até por elogio. O Ah, outro sim, está porque a ressentido, causa de desconfiança, causa né? A surpresa, né? desconfiança. E lembra tudo que não fez. É. A pessoa fala, você tem razão, eu estou fazendo. A pessoa tem que persistir um tempo no positivo para dar chance para o clima positivo começar a se reinstalar. Dá para fazer isso. Trabalho muito com isso. Então, assim, um Então, agora dos dois. vou falar. Podemos ter, existe uma forma de trabalharmos. Agora vamos esquecer o casal, vamos pensar na pessoa, porque a nossa existência é uma jornada individual. Nascemos e morremos sozinhos, e isso não adianta ninguém brigar para lá nem para cá. Essa é a verdade. Essa é uma nossa jornada, ela é individual. Não adianta querer ficar se agarrando nos galhos para lá e para cá, nem filhos, nem nada. Algumas ramificações terão extrema importância, mas eu nasci e morrerei sozinha. Essa é a minha história. Qual é, como é que nós podemos criar uma estrutura, então, para... Eu queria fazer um boost de autoestima. Não seria, não vamos, não dá para transformar ninguém da água para o vinho, da noite para o dia, nada disso. Mas se nós percebermos, e vocês que estão na live aqui assistindo, aqui no YouTube também, hão de convir que a raiz de tudo está na baixa autoestima. Está no pouco valor que eu acho que eu tenho e que eu me dou. E com que eu me apresento para a sociedade, para o outro e para o mundo. Se nós temos como fazer um boost de autoestima nas pessoas, porque eu queria propor, professor, formarmos um grupo, sabe, fechado, para fazer uma mentoria, um boost de autoestima. Porque a partir do momento, gente, que você tem segurança, e a segurança vem da estima que você tem por você, a partir do momento, tudo muda. Você vê tudo diferente. Você não é mais aquele cãozinho batido, acuado. Você é alguém que se posiciona de acordo com o seu valor. E que você não aceita menos do que você efetivamente merece. Existe como fazer isso? Existe sim, Marcelo. Então, é assim, né? A autoestima ela tem duas raízes, né? Uma é chamada é, 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 vem da infância, tem um nome para isso, agora me fugiu o nome. Então, é assim, as vivências que eu tive, principalmente na infância, ajudam a construir uma raiz. A outra é o que está acontecendo no momento. Se eu perco o emprego, se eu perco, alguém me trai, se eu, também afeta a minha autoestima. Então, é disposicional. Disposicional é assim, começa lá na infância. Se a criança é muito mimada ou é muito maltratada, aumenta a chance dela ter baixa autoestima. Então, se Mimada, é. é as duas coisas. Então, a criança eu tenho que falar, eu não posso desfazer da criança, falar eu quero aquilo, falar legal, deve ser legal. Não necessariamente, não pode, eu não vou invalidar a criança, que absurdo, você não tem gosto, você não percebe as coisas, o que você vai ser quando você crescer, tudo isso é altamente destrutivo para a autoestima. E é difícil lidar com a autoestima quando a raiz é disposicional, vem lá de trás. Quem que tem autoestima baixa? Disposicional. Você pergunta para a pessoa, chega o paciente, fala, como é que está a sua vida? Ele fala, tá tudo normal. Fala, como assim? Fala, eu tenho emprego, tenho casa, eu sou casado, Tenho saúde. tenho saúde. Eu falei, mas eu sinto que eu não tenho valor disposicional, não está no presente.
os pilares presentes da autoestima são esses que a gente estava mencionando, e é natural. Se eu perco o emprego, se eu sou despedido, se eu sou traído, se eu sou trocado, é natural que temporariamente minha autoestima baixe. Mas tem gente que tem isso sempre. Então, tem gente que acha que não vale nada, que não tem valor, que não gostam dela, que os outros são melhores que ela. Então, se a pessoa tem isso tem que ser trabalhado. E você colocou um princípio, Márcio, da maior importância que existe, que é a pessoa ser responsável por ela própria. A gente acha que são as outras pessoas que devem para a gente, que não fazem o que a gente quer, que não nos valorizam. Pode ser, mas em última instância a bola volta para mim. Se não faz isso, o que eu vou fazer? Que providência eu posso tomar? Eu sou essa pessoa que vai tomar as providências em qualquer cenário. Então, em qualquer cenário, claro que eu gostaria que me reconhecesse, que me valorizasse, que me achasse bonito, que me achasse inteligente, me achasse. Claro que eu adoraria. Mas e quando não acontece, o que eu faço? Volta para mim, eu falo, não estão fazendo. O que eu vou fazer? Vou implorar, vou me submeter, vou me humilhar, vou aceitar ser destratado? Não, voltou para mim. Não vou, se eu Ah, é o que eu aceitar isso, eu estou fazendo. falo sempre nos meus posts. Aquela idiota não mora mais aqui, Ótimo. sabe? É Isso mesmo. bem assim. Por quê? Porque chega, gente, chega uma hora que chega, não é? Porque já imaginou o grau da irresponsabilidade que é você colocar a tua felicidade, o teu bem-estar na mão de outra pessoa? Você já Péssimo imaginou negócio. o grau que Péssimo é negócio. isso, gente? É, porque os outros variam, os outros têm crenças arbitrárias, os outros têm interesses próprios, os outros têm emoções. Se eu vou colocar o que eu acho, a minha felicidade na mão do outro, eu vou flutuar com o outro. Além de flutuar com as minhas coisas, eu ainda vou flutuar com tudo que acontece com o outro. Um péssimo negócio. Eu vou ficar no mar à deriva aí. Então, claro que eu tenho que dar importância para o outro socialmente, amorosamente, eu tenho que dar importância para o outro. É natural que eu me importe com a opinião dele, que eu gostaria. Valorizar, né? Até certo ponto, mas não posso pôr tudo nas mãos do outro. Tem que ficar nas Não, é minhas assim, mãos. hoje ele me ligou, ele me olhou bem, eu estou feliz. Hoje ele não me deu bola, porque também ele não deu bola porque ele está com problema, ele está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu estou infeliz. Isso é absurdo. Agora, a pessoa falou assim, os homens tóxicos e tal. Mas mais tóxico é a própria pessoa contra ela mesma. Por quê? Porque Perfeito. ela se deixa refém do humor do outro, da vida. Porque, olha, professor, sob o ponto de vista cabalístico, que eu estudo muito cabala, porque eu gosto muito de linkar os princípios espirituais, né? Não religiosos, mas espirituais, aos princípios psicológicos e tudo. Eu gosto de misturar tudo, fazer uma farofa só. E nessa farofa toda, a gente vê o seguinte, que nós somos, por exemplo, o importante não é o que acontece, o importante é como você reage. Não é? Então, tem mulheres que, por exemplo, estão dentro do relacionamento horrível. Horrível, assim, tipo, não é aquelas coisas. Fala com ela sorrindo, ela fala, sei lá, aquele idiota lá, sei lá, aquele imbecil, deixa ele pra lá, não sei o quê. E tá vivendo a vida dela, e tá curtindo, e tá não sei o quê. Não tá dando aquela importância, Sim, aquele peso pro relacionamento que não tá essas coisas. sim. Em compensação, tem outras que liga para as amigas o dia inteiro, só fala disso, só pensa nisso, isso. Ou seja, é como você reage, não tanto quanto o que acontece, mas isso é autoestima. É sempre a autoestima que está em jogo. É a base, é o eixo da pessoa, que ou ele está sólido ou ele está totalmente Sim. vulnerável, né? A autoestima é gostar, se avaliar e gostar da gente mesmo, né? Quem a baixa autoestima, eu não gosto de coisas importantes. Muita gente se declara que é médio e tem gente que tem... O natural, Márcia, é ter a autoestima ligeiramente aumentada. Quem diz que gosta de si mais ou menos, tem baixa autoestima. Então, quando eu vou lá no meu consultório e falo, o que você gosta em você? A pessoa hesita, fala, eu sou uma pessoa normal, não tem nada, ela tem baixa autoestima. E A é pessoa, possível a pessoa ter uma boa autoestima e ter complexos de inferioridade? as duas coisas são antagônicas, né? O sentir-se inferior significa que ela está se subvalorizando. Pode ter uma base de verdade, a pessoa precisa ser realista. Se eu, por exemplo, tenho algum problema físico, aí se eu me sinto inferior,
fisicamente, mas não no todo. Então, se eu tenho lá, não sou mais esportista, eu sou idoso e aí não consigo mais namorar jovens. Eu sou no mercado eu sou inferior para esse fim, mas não ataca a minha autoestima. Eu falo, eu gostaria sim de ser mais jovem, mas é algo que eu tenho que assimilar. Tem transformações, mas eu continuo gostando de mim. Eu tenho outras coisas. Eu não sou só isso. Eu não me reduzo, não me identifico só com essa característica. No todo, eu tenho valor. Isso tudo que a gente está falando, Márcia, são princípios, são crenças que eu tenho que pensar da forma correta. Se eu pensar da forma errada, ataca a minha autoestima, ataca minhas crenças, ataca a minha Certo. eficácia. Então, muitas vezes a terapia é corrigir crenças. Pode continuar. Então, a pessoa, quando a pessoa tem a baixa autoestima e a disposicional vem lá de trás, é difícil lidar. Quando ela tem, é circunstancial, eu falo, você foi despedido do emprego? Fui. Você sofreu bullying? Sofri. Você é, é, foi considerado, você se acha inteligente? Se aconteceu algo que temporariamente a pessoa diminui a autoavaliação dela, é natural. Eu falo, mas isso é agora que você foi despedido, que baixou, ou você geralmente se acha que você não é competente? Se a pessoa geralmente se acha que não é competente, ela tem problema de autoestima. Aí tem que trabalhar. Como é que trabalha? Tem que examinar as crenças dela. Eu falo para ela, você me diga alguém que te conhece bem. Ela fala, tal pessoa. Maria, eu falo, Maria, o que, que você me diria do Pedro que está aqui na minha frente? Ela fala, o Pedro é um cara legal. Eu falo, o que, que você destacaria nele? Ele é gentil, ele é honesto. Eu começo a usar artifícios para que ela ouça outras crenças a respeito dela, para que ela ouça outros pontos de vista. Aí eu pergunto para ela, eu fui despedido, né? Aí eu não sirvo para nada. Eu falo, vamos ver isso. Me diz, na sua vida, você teve circunstâncias onde você foi bem sucedido? Eu estou ajudando ela a recompor as crenças dela, os fatos, a reexaminar os fatos para que talvez ela chegue a outra conclusão. Eu falo, por que você foi despedido? Qual o motivo? A sua incompetência é um deles, possível. Tem outros motivos possíveis? O chefe não gostava de mim. Ele colocou alguém que era um protegido. Então a pessoa ela vai examinando outros motivos que melhoram o auto-julgamento dela. Ela tem que aprender a fazer isso. Às vezes ela tem baixa autoestima porque ela sofreu bullying. Mas uma média de, por exemplo, que a gente, do mundo, da população em geral, das pessoas, não sei lá o quê, que a gente poderia dizer que existem mais pessoas com problemas de autoestima, ou quer dizer, com uma autoestima saudável ou não? Existe um grande problema generalizado de autoestima? A maioria das pessoas tem boa autoestima. A maioria tem. Tem estatísticas onde se aplica teste, tem testes. A maioria tem uma boa autoestima. Tem gente, então a maioria pende para esse lado. Se perguntar para todo mundo aí o que você acha de você próprio, as pessoas falam, eu gosto de mim, eu me acho que tenho valor, isso é boa autoestima. Não pode ter muito alta. Quem tem a autoestima exagerada se acha, como se diz por aí, aqui no Brasil, fala, a pessoa se acha. Ela tem baixa autoestima. Ela está se Ah, defendendo. A mas, pessoa, ela não consegue se ver na realidade, então ela distorceu tudo para se perceber. Eu fiz isso. Eu peguei um grupo, apliquei testes na pessoa, e aí eu apliquei nos colegas dela para ver o que eles achavam dela, e vi que tem gente que se acha mais do que os colegas veem, tem gente que se acha mais ou menos igual, e tem gente que se acha aquém do que os colegas veem a pessoa. Então, num grupo, você pega 60 pessoas, você já encontra gente que se acha o tal, e não é visto assim pelos colegas. Curiosamente, tem gente que se acha porcaria e os colegas acham ela muito melhor. Baixa autoestima. E distorce. Então, quem se acha aquém e não é visto desse jeito, os fatos não atestam isso. E quem se acha demais
e não é visto desse jeito, tem problema de autoestima. Os dois estão distorcendo, não Sim. conseguem lidar com a realidade. Exatamente. Quem começa a subestimar o outro e se auto-engrandecer, prepotência e arrogância, obviamente é porque se acha, eu acho assim, o cocô do cavalo do bandido, que é muito pior. Né? Porque se eu preciso diminuir o outro, é porque é uma forma. Porque eu estava até explicando de novo isso para minhas filhas. Ontem isso, que sobre uma coleguinha, essas coisas de escola e tal, e eu falava assim, gente, se ela faz isso, é porque ela se sente muito mal. Vocês têm que entender isso. Porque ninguém se sente bem precisa diminuir e humilhar os outros. Perfeito. Então é assim, né? A maioria das agressões, o outro está se sentindo mal. A pessoa que está desconfortável, que não se acha querido, que não se acha respeitado, que não dá o devido valor, ela fica brava, ela fica desconfortável. O desconforto provoca agressão. Qualquer um que está se sentindo desconfortável aumenta a chance de ficar irritado, de ficar desrespeitoso. Então, um dos motivos da gente ser agressivo com os outros, se a pessoa está agressiva, você pode perguntar, falar, o que será que ela está se sentindo mal? Por que será que ela precisa fazer isso? O que está acontecendo com ela? Alguma coisa deixou ela numa posição desconfortável. E olha que curioso, né? Chegamos agora a essa conclusão, e nesse caso aí do Marcelo Novaes, que eu comecei falando sobre o namoro que acabou, e que ele diminuía, falava você é magra, você é isso aqui, justamente o namoro acabou quando ela foi e fez um procedimento glúteo, onde ela ficou com um glúteo maravilhoso, e ela é uma menina de 29 anos, ele 62. Ou seja, ele foi e terminou com ela por mensagem. Demonstra o que de novo? A baixa autoestima dele, né? A insegurança dele, por isso ele a colocava para baixo. E aí, quando ela fez algo que vai colocar em evidência os atributos físicos dela para os outros, aí que ele não aguentou mesmo e falou tchau. Olha aí, gente, tá vendo? Então, o homem que está acabando com você, na verdade, ele se sente lá embaixo, o cocô do cavalo do bandido. Só que isso é problema dele. Isso é Sim. problema dele, ele que vai É. se tratar. Você não tem que resolver a vida dele. Ele resolve a vida dele. Você tem que gritar: aquela idiota não mora mais aqui. Boa, Ponto. boa. Isso é muito comum, né, Marcelo? Às vezes a mulher é promovida no emprego, começa a ganhar mais, ou aí começa a haver briga, o outro não se sente à altura, sente que ele não vai conseguir mantê-la, aí ele fica agressivo, tenta reprimi-la, tenta, às vezes não aguenta, porque é mal, a pessoa se sente muito mal quando é muita areia para o caminhãozinho dele. Uhum. Essa é aquela frase, né? Tem estudo, viu, Márcio? Tem um estudo muito interessante que pegaram uma lista de pessoas e mandaram ordenar. Pegue da mais que você acha menos para que você ache o máximo. Fizeram uma lista. Aí perguntaram para ele: hoje à noite você vai sair com uma delas. Com quem que você quer sair? Ele não escolhe a melhor. Por quê? Porque ele não vai dar conta. E vai se sentir humilhado, não está à altura. Vai... Isso é super Então, verdade. a gente é realista. A gente evita sair. Quando se te oferecer para qualquer um que está nos assistindo uma lista de pessoas para sair à noite, ela não vai escolher o máximo porque ela não vai dar conta. Ela não As vai ter que conversar. mulheres que assustam. Assustam. Eu acho que assusta o vice-versa, né? Se for muito discrepante. Uma vez, né, Marcelo, eu estava fazendo uma palestra em Campinas. Era numa agência de casamento, eu acho. Aí tinha uma mulher lindíssima assistindo a palestra. E ela chegou no final da sessão, falou, da palestra, falou, professor, você falou uma opção de coisa interessante, mas que não se aplicam a mim. Eu falei, como não se aplica? Ela falou, eu conheço um cara que é mais humilde, não tem emprego, minha família tem posses, viaja para o exterior, mas eu conheci um cara que eu me apaixonei por ele, que tem caráter, é muito gentil, sabe me tratar, é atencioso, é seguro. Eu dei bola para ele, ele mostrava interesse, mas não fechava. Mostrava interesse, mas não fechava. Mostrava interesse, mas não fechava. Eu cheguei nele. Falei, fulano, você não se interessa por mim? Eu falei, me interessa e muito. Ele falou, mas por que que acontece? Eu estou te dando dicas mil que eu estou interessado em você e você não me procura. Ele falou, eu não vou ficar com você. Ela falou, por quê? Você está interessado em mim? Ele falou, sabe o que acontece? Se eu te namorar, eu não vou conseguir frequentar a sua casa, eu vou ser humilhado. Eu não tenho roupas, eu não viajo para onde a sua família viaja.
eu não vou poder convidá-los à minha casa. Se a gente tiver filhos, eles não vão poder estudar no mesmo colégio. Vai ser sofrimento. Então, embora você tenha tudo que eu quero, te admiro, te adoro, eu não vou aceitar passar por tudo isso que vai ser mal para nós dois. Então, vê, o cara sabia que ela estava. Sim, eu vi, claro, isso eu acho que acontece muito, mas até que eu achei que o cara aí ele foi sensato e teve bom senso, porque realmente a diferença social, em algum momento, ela vai pesar muito quando é da mulher para o homem. Quando é do Boa, homem para a mulher, não, porque considera-se natural a ascensão feminina através isso, da posição do homem, né? isso Mas mesmo. quando é da mulher para o homem, eu acho que ela vai pesar muito em algum momento. Acho que quero aplaudir, ela foi livramento. Agora, quando é só questão da personalidade, aí, hoje, nós temos um problema real, que são mulheres independentes, mulheres inteligentes, mulheres poderosas, digamos assim, e que vão ter o maior problema para encontrar um homem. Por quê? Porque os homens vão escolher a mulher que, na média, não causa nenhum tipo Sim, de sim, susto, não é? Uma sim. mulher que ele consiga, se não dominar, nem todos querem dominar, mas pelo menos controlar, digamos assim, que não seja uma mulher tão, né, tão Sim. exuberante aos olhos, em qualquer sentido, gente. Não é só Sim. físico, não. Exuberante na inteligência, em qualquer coisa. São poucos os homens que conseguem admirar uma mulher que eles acham superior a eles em qualquer sentido. Estou errada? É isso mesmo, Márcia. É chamado lei da homogamia. Homo, em grego, é igual e gamos é casamento. Essa é a regra que mais rege os casamentos. Escolha de parceiro, em geral, é a similaridade em valores, nível de escolaridade, faixa etária. Essa é a regra mais forte que tem na hora de escolher parceiro. Além de ser similar a mim, eu tenho que ter algo que eu admire. Porque a lei da homofilia, que rege as amizades, é parecida. Eu fico amigo de quem é similar a mim. Aí, filos é amizade. Porque não dá certo. Se eu sou amigo de alguém muito rico, a pessoa vai viajar de iate, eu não posso convidar ele de volta. Ele me convida para a casa dele, eu não posso convidar de volta. Ele vai sair à noite, eu não tenho dinheiro. É difícil manter, mesmo a amizade. Então, essa é a regra. E quando o cara casou e a mulher ela tem sucesso, ela começa. É isso que você falou, até bonita, ela se transforma, ela tem um prestígio, e ele começa a ficar muito inseguro e pode É, começar a ficar agressivo. é. Então é um dos motivos E de. aí é por E isso, gente, que a gente vê cada homem maravilhoso e fala, nossa, mas ele está casado com aquela mulher. Que graça que ele viu nela, justamente essa. A graça que os outros não vão ver. é, isso funciona. E mesmo para as famílias. Se chegar em casa uma mulher com um homem mais humilde, a família vai ser extremamente contra. O vice-versa é mais aceito, dentro de uma certa faixa. E numa faixa extrema não dá certo. Mas a sociedade espera. Se o cara é doutor e a mulher tem faculdade, é aceitável. É até esperado. Em quase tudo, o homem pode ser um pouco mais. A sociedade espera. O vice-versa é mais difícil. Se a mulher é mais alta, se a mulher tem emprego melhor, se a mulher é mais estudada, tudo isso é mal visto. A própria mulher vê, o cara se sente inferiorizado e a família dela tem mais resistência e os amigos também têm mais resistência em aceitar a mulher tem doutoramento, o cara tem faculdade. O cara tem que compensar essa diferença. Se a mulher ganha o dobro que o cara, é difícil compensar. Para a mulher também, não é só o homem que tem insegurança, a mulher também não tem de olhar com bons olhos o marido, vai falar que o marido não é batalhador, que é acomodado, que é bundão, é que se É, usa esse bundão, é. termo, que o homem não é batalhador, que ele não vai à luta. Ô, gente, tá complicado o negócio, viu? É Não complicado. vou falar que tá Ainda bem que fácil, não vou mentir para ninguém, viu? mas A na mulher está prática isso se ficando resolve. independente, o homem corre disso, o homem não dá conta mais da mulher, a mulher sempre foi mais forte por natureza emocionalmente, porque ela tem que gestar o filho, ela tem que ter uma série de características emocionais mais resistentes, digamos assim, aos baques, mas está cada vez mais difícil, viu? Ainda bem que nada disso é muito consciente, né, Márcia? Essas coisas são negociadas.
inconscientemente, nas escolas, nos clubes, não é dito, a pessoa nega se falar para ela que ela está dando importância para isso, ela nega. Minha mulher ganha mais que Lógico, eu, me lógico. preocupa? Claro que me Imagina. preocupa. Não é jeito nenhum, eu torço para que ela ganhe. É. E que eu pare de trabalhar, mas não dá certo, não. Mas sabe Não é por que assim, que não. eu acho importante essa conversa que a gente tem aqui? Porque, apesar de que a maioria das pessoas está preocupada em conseguir a vida dos famosos na internet, que não estão nem aí para a vida deles, tem gente que está interessada em entender um pouquinho mais por que, que ela recebe certas reações da vida, por que, que as pessoas agem ou interagem assim com ela, por que, que ela mesma se põe em determinado. Para se conhecer e para entender um pouco. Porque toda vez que a gente está no escuro, para mim o sofrimento é a escuridão. Você acende uma luz e as coisas. Por exemplo, gente, um exemplo que a Cabala sempre dá que eu gosto muito. Quando você está sofrendo, é como se você entrasse num quarto com a luz apagada. Então, você bate na cama, bate na cadeira, porque você não sabe o que tem ali. Você não sabe, você vai batendo e vai só, escapou aqui, tá, tá, tá. Quando você acende a luz, você fala, ali tem a cama, vou dar a volta. Perfeito. Ah, ali tem uma cadeira, deixa eu desviar. Entendeu? Excelente, Você passa a criar mecanismos que te excelente, protegem, né, das dores excelente, da vida. E isso significa acender a luz. Tem pessoas que excelente. querem acender a luz, tem outras que querem continuar seguindo a vida dos famosos na internet. É um direito também, porque a vida é feita de escolhas, livre-arbítrio. Bom, eu quero encerrar por aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, professor. Aqui no YouTube, você já sabe. Nós vamos, então, criar. O professor está desenvolvendo, nós vamos desenvolver aí um grupo para trabalharmos a autoestima. A autoestima, gente, está na base de tudo, sabe? Todo o resto é filosofia. Quando você não estiver inteiro, é como se a gente tivesse um copo cheio de rasgos. A gente vai ter que consertar isso aqui primeiro, fazer disso daqui uma coisa inteira, perfeita. Aí sim, aí vem de fora, bate, rebate. Agora, tá furado, bate, entra. Vamos construir a Perfeito. nossa autoestima, porque aquela idiota não mora mais aqui. Obrigada, professor. Excelente. Boa Eu tarde. que agradeço, agradeço todo mundo que participou. Muito obrigado.